Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, desta terça-feira, 16 de abril. Veja os nossos destaques. Professores da UFRN decidem pela greve a partir do próximo dia 22 de abril. 11 mil crianças e adolescentes tomaram a primeira dose do imunizante contra a dengue no município de Natal. Durante sessão ordinária, parlamentares aprovam um projeto que institui a Semana do Mutirão do Emprego. Comissão de Defesa do Consumidor aprova 4 projetos e encaminha um para a relatoria. Aqui no estúdio eu vou conversar com Amanda Moraes, técnica do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos conversar sobre um novo boletim que faz um levantamento de violências autoprovocadas e interpessoais. O que isso significa, você vai conferir na entrevista. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa falando em greve. Saiu no fim desta tarde o resultado do plebiscito com os professores da UFRN. A categoria vai parar no próximo dia 22. Simone Silva esteve na universidade e traz mais informações. Os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte participaram até às 17 horas desta terça-feira de um plebiscito para decidir se a categoria deveria ou não aderir à greve dos servidores em educação. Vou conversar agora com o presidente da Associação dos Docentes, o Oswaldo Negrão, sobre a decisão. Professor, o que é que foi decidido aí pelo plebiscito? Foi decidida a deflagração da greve. Nós tivemos uma votação muito expressiva, 1.820 professoras e professores participaram e a gente tem uma adesão histórica nesse movimento de mobilização. Então, a greve tem início na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. E o que é que a categoria está pleiteando? Tem uma pauta grande, mas as questões fundamentais são os reajustes, né, considerando que a categoria tem um congelamento de salário desde o governo Temer, né, então, governo Temer e governo Bolsonaro nós tivemos 0 de reajustes, e também a perspectiva de reestruturação da carreira, considerando que a gente tem uma entrada da carreira que hoje é muito pouco atrativa. O próprio governo federal, nesse momento, não está pagando o piso nacional da educação, né? É um contrassenso a gente entender que municípios e estados estão fazendo um esforço para o pagamento do piso nacional, enquanto o próprio governo federal não está fazendo esse pagamento. Então, a gente tem como bandeira de luta a reestruturação e a recomposição salarial dos professores das universidades. Os professores se unem aí a outros servidores federais da educação nesse movimento de greve. Exatamente. Os técnicos já tinham entrado anteriormente e agora a gente faz essa recomposição e estruturação do movimento nacional, que é importante a gente ter uma valorização de todos os trabalhadores da educação e também dos próprios estudantes. Não existe uma universidade sem o movimento estudantil. Professor, o senhor falou sobre uma adesão e a participação no plebiscito. O senhor teria exatamente o número de votantes a favor, contra e as abstenções? Sim, nós tivemos 1.138 professores que votaram pela greve, 620 que foram contrários e 62 abstenções. Então, foi uma aprovação por ampla maioria, né? 2/3 dos professores optaram pelo movimento de greve. Então, fica agora a chamada para toda a comunidade acadêmica fazer um movimento bonito em defesa da universidade e pela valorização dos trabalhadores da educação. Quem também iniciou o movimento grevista nesta terça foram os policiais civis do estado. Por enquanto, as áreas operacionais estão suspensas e houve protesto em frente à Assembleia Legislativa. O repórter Hugo Fernandes tem mais informações. No início desta semana, os policiais civis do Rio Grande do Norte suspenderam as diárias operacionais como meio de pressionar o governo do estado para que seja implementada uma valorização salarial aos profissionais da categoria. Eu estou aqui com o Nilton Arruda, ele que é presidente do Simpol. Está sendo realizado esse ato aqui na Praça 7 de Setembro, na Cidade Alta. Nilton, então, na verdade, essa iniciativa de suspender essas diárias operacionais é um meio de fazer com que o governo implemente esse reajuste, né?
Exatamente. A diária operacional ela é um serviço voluntário do policial. Nós estamos suspendendo nossa voluntariedade de trabalhar no nosso horário de folga como um meio de o governo nos atender. O que nós queremos? Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa em busca da aprovação do nosso projeto de lei de auxílio fardamento. Fardamento esse que nós utilizamos em operações policiais, em ações institucionais. Queremos também a valorização. Hoje o governo do estado ofereceu 0% de valorização ao policial civil. A gente não vai aceitar isso. Tá. E a intenção é seguir com essa paralisação até quando? Isso depende do governo do estado. Hoje a gente paralisou as diárias operacionais, centralizou flagrantes de delitos em algumas unidades e amanhã a tendência é que nosso movimento cresça e endureça mais ainda. O salário está defasado há quanto tempo? Olha, nosso último aumento foi em 2019, de lá para cá nós já tivemos uma desvalorização de 54%. O que é que nós estamos pleiteando? 30% em duas parcelas, de 15% em 2025 e mais 15% em 2026. O governo do estado oferece 0%. Sem essas diárias operacionais, a segurança daqui do estado ela fica numa situação também complicada, né? Porque o trabalho é desenvolvido muito em cima desse preenchimento das diárias. Exatamente, muitas delegacias que foram inauguradas pela governadora não tem ninguém para ser colocado dentro. Nós temos 153 policiais civis que foram formados e não foram nomeados. E o policial que trabalha no seu horário regular tira uma diária extra para preencher os horários dessas delegacias que foram inauguradas e não tem ninguém para colocar dentro. Pela manhã também teve início o primeiro dia de greve dos profissionais da saúde de Natal. Nossa equipe de reportagem acompanhou a manifestação. O ato que marcou o primeiro dia de greve da saúde de Natal aconteceu em frente ao Palácio Felipe Camarão, na Cidade Alta. Os servidores reivindicam o cumprimento da database e o pagamento das gratificações, entre elas o adicional de insalubridade. São tantas reivindicações, tantos anos de não reivindicação, de não atendimento a essas reivindicações, que eu vou falar aqui e vou passar o tempo inteiro falando. Mas o principal são reposições salariais, que são leis orçamentárias, né? São leis próprias do município, como por exemplo a database, que há 2 anos o prefeito descumpre e não paga, mesmo previsto na lei orçamentária dos anos anteriores, votada na própria Câmara dos Vereadores. Dentre essas outras leis, as gratificações que não são implantadas, insalubridade, o que é um paradoxo que a gente não consegue acreditar, trabalhadores da saúde que não recebem insalubridade, sucateamento da saúde e sobrecarga de trabalho. De acordo com o coordenador geral do Cincinnati, há mais de 1 ano o Executivo Municipal não abre mesa de negociação com os servidores. O prefeito Álvaro Dias se nega, inclusive, sentar com os servidores em mesa de negociação. Há mais de 1 ano que estamos buscando essa mesa de negociação com o senhor prefeito Álvaro Dias, mas ele não recebe as entidades sindicais, não respeita a classe trabalhadora e o sinal, a situação é que temos servidores recebendo menos que o salário mínimo, né? Os servidores cobram melhores condições de trabalho e a convocação de mais aprovados no concurso público realizado em 2018. Um concurso que ainda está vigente, está sendo chamado muito pouco, então a gente vê uma sobrecarga de trabalho muito grande, a gente passou por uma pandemia, muitas pessoas morreram da saúde, adoeceram e hoje a gente vê o estrangulamento dessa mão de obra, principalmente da enfermagem, né, dos técnicos de laboratório, técnicos de radiologia, que estão aí sufocados dentro das unidades, principalmente nas unidades 24 horas, sem conseguir dar a vazão à demanda grande de saúde que tem no município de Natal, visto que nós hoje não temos um hospital municipal de retaguarda para poder atender, né? Com o início da greve, os serviços de urgência e emergência da capital potiguar vão funcionar com um contingente de apenas 30% do efetivo. De acordo com a categoria, as unidades básicas serão totalmente fechadas. Infelizmente, vai acontecer assim, para também o bem do usuário, porque esse usuário que está procurando hoje a estratégia, a UBS, para fazer um curativo, não está encontrando pomada, gás, uma dipirona. A reclamação no município é geral de falta de insumo e de falta de profissionais, né, para poder estar atendendo a população. Então é pela população que a gente também está fazendo greve. E a nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas até o fechamento desta edição não teve retorno sobre as negociações em relação a esse movimento. Agora a gente muda de assunto.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, renovou o alerta para chuvas intensas em cidades do Rio Grande do Norte nesta terça-feira. O aviso é válido para 136 municípios, incluindo Natal, que estão sob alerta de cor amarela até amanhã desta quarta-feira, dia 17. A Defesa Civil de Natal informou que está em alerta no monitoramento das áreas de risco e em contato com os órgãos que integram o gabinete de crise para atendimento dos casos, se necessário. No fim desta tarde, mesmo com um trânsito mais intenso, não houve ocorrências. Sobre a previsão do tempo, nós entramos em contato com a Imparne. O chefe do setor de meteorologia explicou o que favorece as chuvas nesses próximos dias. As boas condições do Oceano Atlântico com águas mais aquecidas que o normal, além da atuação da zona de convergência que está aqui sobre o Nordeste. Esses fatores estão favorecendo a formação de instabilidades bastante organizadas aqui no setor leste do estado e adentrando também para o interior do estado, como está acontecendo agora à tarde na região central. Bastante chuva estão caindo na região de Lages, Angicos, e deverá também acontecer isso nas demais regiões durante o restante do dia e início da noite. Então, para os próximos dias, essa situação ela deverá continuar favorável às chuvas, já que os modelos que nós trabalhamos indicavam que entre os dias 17 e 18 nós teríamos ocorrência de chuvas em vários municípios aqui do interior do estado com acumulado superior a 50 milímetros. Nós estamos no período chuvoso, tanto no interior do estado como aqui no litoral, e essas chuvas são comuns acontecer. E a chuva tem sido boa no interior do estado, aumentando o volume de água nos reservatórios. O IGARNE informou nesta terça que as reservas hídricas do estado acumulam mais de 3 bilhões e 245 milhões de metros cúbicos de água, o que corresponde a mais de 71% da capacidade. Este é o maior volume acumulado desde 2012. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do estado, já está com mais de 75% da capacidade, sendo o maior volume acumulado nos últimos 12 anos. Destaque também para a barragem de Umari, no município de Upanema, que está com mais de 95% da capacidade. Mas essa chuva toda segue preocupando as autoridades de saúde no que diz respeito à dengue. O número de casos da doença confirmados este ano em Natal já é maior do que o registrado durante todo o ano de 2023. Apesar disso, a cobertura vacinal ainda está em 20%, bem abaixo do esperado. Liliane chegou cedo à UBS São João com os filhos. Trouxe Luara para tomar a vacina que combate o HPV. O imunizante contra a dengue será tomado daqui a 12 dias, quando ela completar a faixa etária mínima para o procedimento. Eu acho muito importante, né? Falta 12 dias para ela completar os 10 anos. Eu não tinha conhecimento, né, que ela não poderia tomar da dengue ainda. Mas daqui a 12 dias, no caso, estaremos de volta pela saúde e bem-estar dela, né? Jéssica trouxe a filha Sofia para uma consulta. Aos 11 anos, ela tem idade para receber a vacina contra a dengue. Eu não vim para a vacina, eu vim para uma consulta, aí fiquei sabendo agora dessa vacina. Aí eu vou tentar ver se eu encaixo ela para ver se ela consegue tomar. Cerca de 11 mil crianças e adolescentes tomaram o imunizante contra a dengue no município de Natal. No intervalo de 3 meses, a partir de 1º de maio, este público precisará retornar para completar o esquema vacinal. Todos que se vacinaram no início da campanha, agora em maio vai estar completando os seus 90 dias, né, 3 meses, vai precisar estar complementando o esquema. Então, a gente tem cerca de 11 mil vacinados com primeira dose. Então, a gente fica já o chamado, o convite para que se alertem com relação às datas, porque a partir do dia 1º de maio já começa a ter o prazo para a segunda dose dessa criançada. A validade das vacinas que chegaram via Ministério da Saúde se encerra no final deste mês. De acordo com a chefe do Núcleo de Agravos Imunopreveníveis de Natal, a capital potiguara ainda tem estoque suficiente nas unidades. Hoje, na nossa central, a gente conta com um pouco mais de 300 doses, né? Isso foi calculado pela média de saída diária dessas vacinas e
A gente tinha feito um levantamento, o Estado fez esse levantamento, fez o recolhimento dos excedentes de vacina para serem distribuídos para os novos municípios que não recebiam a vacina e há uns 15 dias atrás passaram a receber, para que a gente minimize o máximo a perda da vacina por vencimento. Essas vacinas passadas da validade, como todas as outras vacinas, né, que isso é altamente controlado, porque uma vacina ela torna-se inativada na hora que ela perde a validade. Então, elas são descartadas, é contabilizado, é feito um relatório, porque geralmente essas vacinas, a quantitativa, elas entram no que a gente chama de perda técnica. É uma perda que vai de 5% a 10% em cima exatamente desse risco da gente não ter o uso de 100% daquele lote em específico, né? E a gente aguarda o Ministério fazer um novo repasse, eles prometeram para o final do mês, antes que essas vacinas vençam, a gente já deve estar recebendo um novo lote que vai ter um vencimento bem maior. O Rio Grande do Norte já tem mais de 1.000 casos de dengue confirmados. A Secretaria Estadual de Saúde tem realizado ações educativas para reduzir a proliferação do mosquito. Hoje a gente vive um cenário, né, de alerta no nosso estado. Ainda não é emergência em saúde pública, mas a gente vive um período de epidemia. O que a gente pode falar em relação às ações que hoje vocês, através da CESAP, têm feito para combater essa situação e minimizar o problema? A gente vem desde o final do ano passado trabalhando em relação a isso e eu acredito que esse é um grande sucesso. São ações que elas perpassam tanto pela atenção primária como pela comunicação também. A gente trabalha de forma intersetorial, com a educação, trabalhando a sensibilização desde as escolas, nas empresas, entendendo que o cuidado com as nossas casas contra o mosquito, ele é o principal, que é o que nós chamamos de controle vetorial. Então, o controle vetorial é a nossa principal estratégia. Dessa forma, a gente tem trabalhado junto às secretarias de assistência social, secretarias de educação municipais, com as comunicações, rádio, carro de som, televisão, sensibilizando a população de que o controle vetorial é sim o mais importante nesse momento. De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Diana Rego, mais de 50% das doses enviadas pelo governo federal já foram administradas. É um número baixo ainda para o que a gente espera. O Ministério ele sensibiliza que a gente deve receber mais doses, né, novos lotes nos próximos dias, e aí a gente espera que mais municípios façam adesão à vacina. Daqui a pouco você confere as notícias do Legislativo Municipal. O Câmara Repórter volta já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção. Suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva, juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Estamos de volta com as notícias da Câmara Municipal. Na sessão ordinária, os vereadores votaram 12 projetos de lei, com destaque para a derrubada de um veto do Executivo. Durante a 23ª sessão ordinária, foi derrubado o veto integral do Executivo ao projeto que institui o programa Orla Acessível em Natal. A matéria é de autoria do vereador Robson Carvalho. Projeto muito importante, onde o prefeito já assinou a ordem de serviço para reformar toda a nossa orla, seja de Ponta Negra a Redinha, e nesse projeto nós queremos que a orla seja acessível, dando acesso e dignidade às pessoas de deficiência e mobilidade reduzida, que possam ter acesso à praia. Então, um projeto mais que inclusivo, um projeto muito justo, e agora passa para a promulgação da Câmara Municipal em até 15 dias. Também foi aprovado em primeira discussão um projeto de lei que institui no município de Natal a Semana do Mutirão do Emprego, a ser realizada anualmente a partir do dia 1º de maio. O projeto é de autoria do vereador Anderson Lopes. Esse projeto ele cria a semana dedicada às pessoas que estão desempregadas. Nesse projeto, por exemplo, lá está previsto palestras para as pessoas, elaboração de currículos e a
a liberdade da prefeitura contratar empresas para fazer capacitação dessas pessoas, né, ajudando essas pessoas que estão desempregadas, que estão procurando empregos na nossa cidade. Outro projeto aprovado em segunda discussão institui o Banco de Dados Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente. A matéria é de autoria do vereador Kleber Fernandes. A nossa pretensão é instituir um banco de dados no âmbito do município do Natal, onde as pessoas que foram condenadas por crimes de abuso sexual, pedofilia e já têm suas sentenças transitadas em julgado, que haja essa instituição de um banco de dados com nome completo, endereço, fotografia, dados pessoais. Essas informações serão de acesso restrito às instituições e aos órgãos de defesa do município, tais quais a Guarda Municipal, através da Secretaria de Defesa Social, e nós sabemos que às vezes há denúncias de atitudes suspeitas, de pessoas que estão ali abordando crianças no entorno das escolas, nas paradas de ônibus, e uma vez a Guarda Municipal tendo esse banco de dados, inclusive com fotografias, com relatos, com o histórico dessas pessoas que tiveram condenações, facilita muito o trabalho de inteligência para a investigação e identificação de possíveis suspeitos, evitando que novos crimes possam acontecer na nossa cidade. Pela tarde, a Comissão de Defesa do Consumidor se reuniu. A pauta foi zerada com a aprovação de 4 matérias. Em mais um encontro da Comissão de Defesa do Consumidor ocorrido nesta terça-feira, os vereadores zeraram a pauta pendente, onde um projeto foi designado para a relatoria e 4 foram votados. Zeramos a pauta, não é? Foi muito importante os projetos que foram debatidos, um deles tratava sobre a fila na triagem, né, de acesso aos atendimentos ofertados pelos bancos aqui em Natal. Entre os projetos aprovados pela comissão está o de autoria de Milcley Leite, que recebeu o parecer de Kleber Fernandes. O texto estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais disponibilizarem internet gratuita para os clientes quando optarem por oferecer cardápio da forma digital. Se eu só tenho a opção de ver o cardápio através da internet, muitas vezes o consumidor não tem acesso naquele momento, ou não quer usar o seu próprio pacote de dados para acessar este cardápio virtual, então o estabelecimento teria que fazer o fornecimento do Wi-Fi com senha disponível para essa rede de clientes com fácil acesso, para garantir ao consumidor que gratuitamente ele pudesse acessar as informações do cardápio. Ao final, a presidente da comissão, vereadora Camila Araújo, anunciou uma reunião na próxima quinta-feira na sede do PROCON. Na ocasião, será discutido a prática de vendas casadas de materiais escolares. Foi identificado pelo próprio PROCON Natal que estava se existindo um mecanismo de burlar uma resolução do PROCON, que é proibir que as escolas elas façam exigências de marcas de materiais escolares, né, nas suas listas que são distribuídas todos os anos. E estava existindo uma maneira de burlar, sim, não se colocava a marca, mas se colocava um tipo de material e aí já estava fazendo com que o consumidor comprasse aquela devida marca, porque era apenas ela quem ofertava aquele tipo de material que estava na especificação. Então, havendo essa comprovação, o diretor do PROCON Natal fez essa convocação para esta reunião, para a gente discutir os próximos passo a passo que vamos dar referente a essa venda casada de materiais escolares aqui em Natal. Veja agora os destaques da Comissão de Planejamento. Com a pauta de 21 projetos, onde 5 foram designados para a relatoria, a Comissão de Planejamento realizou mais uma reunião nesta terça-feira. O vereador Kleber Fernandes fez um balanço desse encontro. Um balanço extremamente positivo, uma vez que a Comissão de Planejamento Urbano cumpre um papel muito relevante nesta casa. Nós sabemos que passamos agora recentemente pela aprovação do novo plano diretor e outras legislações paralelas que passarão pela aprovação e apreciação desta comissão,
como, por exemplo, a revisão do Código de Obras do município, a regulamentação das zonas de proteção ambiental, e são temas que estão sendo debatidos no âmbito dos conselhos municipais e que estão prestes a chegar a esta casa nos próximos dias. E a Comissão do Planejamento Urbano vai cumprir um papel muito importante na discussão dessas matérias, inclusive com realizações de audiências públicas, ouvindo a opinião, as propostas, as sugestões, a fim de aprimorar essas legislações urbanísticas que vão potencializar o desenvolvimento econômico, urbanístico, social, turístico da cidade de Natal. Dos 5 projetos encaminhados, 4 vão receber o parecer do vereador Preto Aquino. Projetos importantes, projeto que denomina um campo de futebol, o nome de uma pessoa tão respeitada e querida, com certeza, na comunidade. Projeto que fala sobre os resíduos. Outro projeto importante também sobre a questão de como recolher, armazenar e depois poder recolher a secretaria através de empresas. Acredito que seja no corpo do presente essa informação. Questão de óleos utilizados diariamente. Outro projeto também com relação a empresas que prestam serviço tapando buraco na nossa cidade. Após a designação, ficou definido que a pauta de votação será apreciada na próxima reunião da comissão. A seguir, Secretaria Municipal de Saúde de Natal começou a monitorar casos de violência contra a mulher e crianças e também as violências autoprovocadas. A importância de acompanhar esses dados você vai conferir na entrevista logo depois do intervalo. O Câmara Repórter, segunda edição, volta já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção. Suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Estamos de volta com o Câmara Repórter e nós recebemos aqui a Amanda Moraes, que é técnica do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde. Ela vem conversar com a gente sobre um boletim, uma nova iniciativa que foi criada pela Secretaria de Saúde para fazer o acompanhamento de casos de violência e situações, autoprovocadas e também interpessoal. E o que é que significa direitinho isso, a gente vai saber aqui conversando com a Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Olá, pessoal. Que boletim é esse? O que é que significa isso, Boletim de violência autoprovocada e interpessoal. Esse boletim foi uma iniciativa do Departamento de Vigilância e Saúde, onde nós estratificamos todos os dados do SINAM e também do Sistema de Mortalidade em Natal. E nós criamos o boletim com os dados de violência interpessoal, que é aquela violência que acontece no meio familiar ou de conhecidos. E também fizemos a estratificação dos dados de violência autoprovocada, que é quando a pessoa comete algum tipo de violência contra ela mesma, com motivo de acabar a própria vida. E aí, a partir dessa estratificação de dados, a gente lançou o boletim agora em março do ano de 2023, para servir de base para desenvolvermos atividades e políticas públicas de forma conjunta com outros setores, O que é que chamou a atenção nesse boletim? O que é que traz esse boletim com esses dados de 2023, Amanda? A gente consegue observar que no município de Natal, no ano de 2023, nós tivemos em torno de 700 casos de violência autoprovocada, em torno de 600 casos de violência interpessoal, aí tendo como destaque na interpessoal a violência doméstica, a violência sexual. E na autoprovocada, nós temos muitos casos de tentativas de suicídio, automutilação, e aquele tipo de tentativa de suicídio com uso de medicamento. Por que a Secretaria resolveu fazer esse tipo de acompanhamento? Porque o Ministério da Saúde prevê que esse monitoramento da violência ele não pode ficar só dentro dos serviços de saúde. Ele tem que ser feito um acompanhamento desse paciente e encaminhamento de políticas públicas que possam mitigar a prevenção desse agravo, já que é um agravo que se expande por toda a sociedade.
Com certeza. E como você falou, isso vai, a ideia é que isso baseie as políticas públicas no âmbito da secretaria para fazer esse atendimento, um melhor acolhimento dessas vítimas, dessas pessoas, é isso? Exatamente. A gente tem programações anuais para capacitar os profissionais de saúde, sensibilizá-los a fazer essas notificações que são o início do cuidado a esse paciente. Essas capacitações também trazem para dentro da rede de saúde outras instituições parceiras, né, como a Secretaria da Mulher, como a Centas, para a gente discutir como é que a gente pode dar continuidade a esse atendimento dessa pessoa que sofreu violência. Isso, assim, trazendo cada vez mais, então, de uma forma mais efetiva, no caso da Secretaria de Saúde, dos profissionais que compõem a Secretaria, esse entendimento de que fazem parte de uma rede de proteção a essas vítimas, é isso mesmo? Exatamente. A rede de proteção, ela não se resume só à saúde, ela tem toda uma estratégia, né, que dependendo de cada faixa etária, de cada grupo de risco, tem cuidados específicos, né? A questão da criança e do adolescente, tem a rede do Conselho Tutelar, da Centas, faz acompanhamentos nos CRAs e CREAS. A mulher tem a rede de proteção que é desenvolvida junto à Secretaria da Mulher. Então, a gente faz essas articulações para a gente começar a trabalhar políticas públicas que dê continuidade nesse acompanhamento. Dentro, por exemplo, da violência autoprovocada, a gente conseguiu identificar em torno de 48 casos de suicídios consumados, predominantemente o sexo masculino, com 40 casos, e 8 feminino. E a gente precisa traçar estratégias para a prevenção desse suicídio. Então, a gente não consegue só enquanto rede de saúde, mas a gente precisa do maior suporte possível de várias instituições parceiras nessa luta contra o suicídio. No caso da secretaria, assim, isso já demonstra que é preciso ampliar um cuidado maior com a saúde mental, não é isso? Exatamente. E no caso da rede básica, isso começa, por exemplo, com atendimento ao psicólogo. Precisa ser melhorado esse ponto? Certamente. O psicólogo psiquiatra, né, no caso também. O psicólogo e o psiquiatra são aqueles profissionais de suporte da rede de saúde mental. Mas todo profissional de saúde tem que estar capacitado e sensibilizado a identificar suspeitas de tentativa de suicídio. E a gente falou até internamente dentro da secretaria em um determinado momento que a gente precisaria capacitar todos os profissionais que trabalham com o público para saber o que fazer diante de uma tentativa de suicídio e do que não fazer para, então, salvar uma vida. Com certeza, e é um trabalho realmente muito importante. Amanda, esse boletim, como você falou, está trazendo inicialmente, né, já que foi o primeiro que foi divulgado, dados de 2023. Esse levantamento ele vai ser mensal? Como é que vocês vão fazer esse acompanhamento para a periodicidade dele? A partir de agora de 2024, a gente prevê que de 2 em 2 meses a gente possa estar lançando esses dados para serem melhor trabalhados com essa rede de proteção. Porque é muito importante a gente estar sempre atualizado desses dados, porque é uma coisa real que está acontecendo. Não é nada de achismo, nem coisa do tipo. Então, são dados fidedignos de instituições de saúde pública, seja pública ou privada. Tá certo, então, Amanda, como eu falei, um trabalho realmente muito importante aqui. Desde já, parabenizo, né, pela Secretaria ter iniciado esse trabalho para ter também esse novo tipo de olhar para o acolhimento para essas pessoas. E a gente espera que, como você falou, isso se resulte em políticas públicas mais eficazes para a população. Obrigada. Obrigada a você aqui pela participação. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau.